Sejam muito bem-vindos ao Recanto das Histórias. Aqui é o Léo, e a história de hoje já vai começar. Natália, uma comissária de bordo prestes a se casar, aceitou cobrir um voo de última hora para ajudar uma colega doente. Mas, dentro daquele mesmo avião, encontrou o noivo viajando com a melhor amiga. Foi então que a voz do comandante ecoou pelo alto-falante. Antes de começarmos, deixem nos comentários de qual cidade e estado vocês estão nos acompanhando. Vamos à história. O celular vibrou na mesinha de cabeceira quando Natália tinha acabado de desligar o despertador e se dado o direito de mais 5 minutos debaixo da coberta. Lá fora, o céu de outono ainda estava entre o cinza e o azul. Alguém dava partida num carro no estacionamento do prédio e, pela janela entreaberta, entrava aquele friozinho fino que só aparece nas primeiras madrugadas de maio. Ela tateou até achar o aparelho. Na tela, Marina, trabalho. Sentou-se na cama de uma vez. Marina não ligava àquela hora por bobagem. Nath, minha filha, me salva. A voz saiu arranhada, como se passasse por um pano grosso. 39,2 de febre. O médico acabou de sair daqui. Amigdalite. E eu tenho um voo para o litoral no início da tarde, avião lotado. Não tem quem me substitua. Já liguei para a escala inteira. Só sobrou você. Natália passou a mão pelo rosto, tentando ligar o raciocínio. Faltavam 4 dias para o casamento. O vestido em tom marfim, com renda nos ombros, estava pendurado no armário, protegido por um lençol fino para não pegar poeira. A mãe tinha passado metade do dia anterior mexendo massa de empadão. O congelador estava entupido de recheio, frango, palmito, carne. A tia Lourdes já tinha pegado o ônibus lá do interior. Chegaria depois de amanhã. E ainda faltava levar o sapato no sapateiro para rebaixar 2 dedos de salto, porque ela ia ficar quase 1 hora em pé na cerimônia. Farina, é que eu tenho... Começou e travou. Eu sei, meu amor, eu sei do casamento. Marina tossiu, tomou fôlego. Mas tenta entender. Se eu não for e não acharem ninguém, o voo atrasa. Tem família com criança pequena, tem gente de férias. E ainda me marcam falta. Eu já tenho uma este ano, lembra quando minha mãe ficou internada? Na segunda falta, adeus bonificação. Eu não te pediria se tivesse qualquer outra saída. No térreo, a porta do prédio bateu. Dona Alzira, do 4º andar, indo à padaria, como todo santo dia naquele horário. Natália olhou para o vestido no armário, depois para a metade vazia da cama. Gustavo tinha viajado 2 dias antes. Disse que ia visitar a mãe no interior para se despedir. Palavras dele, da vida de solteiro. A sogra era mulher de pulso firme, viúva, morava numa casa com quintal de galinha e um pé de manga que dava sombra no terreiro inteiro. Ele voltaria no dia seguinte, à noitinha. Tudo bem, disse Natália. Eu vou. Manda a escala no meu celular que eu já me arrumo. Nath, você é um anjo. A voz de Marina engrossou de choro. Quando eu receber, te compro aquele chocolate do free shop que você fica olhando e nunca compra. Deixa disso, se cuida. Faz gargarejo com água morna e sal que resolve mais que remédio caro. Ela largou o celular, jogou a coberta de lado e foi para o banheiro. O piso gelado nos pés descalços, o espelho ainda limpo de vapor. A água da torneira demorava uns bons minutos para esquentar. Natália encarou o próprio reflexo. 29 anos, 8 deles voando, riscos finos no canto dos olhos de tanto sorrir por profissão. Cabelo escuro até as costas. Bonita, dizia a mãe. Só tem o olho triste, igualzinho ao da sua avó. Natália nunca discutia, mas também nunca concordava. Olho é olho. 40 minutos depois, já estava fechada dentro do uniforme. Blazer azul marinho de botão dourado, saia 1 palmo abaixo do joelho, blusa branca de golinha. Cabelo preso num coque baixo, 2 grampos, uma passada de spray. Batom discreto, rosa amadeirado, como manda o manual da companhia. Na cozinha tomou o café num gole só e comeu um pão com queijo em pé, encostada na pia. Lá embaixo, seu Damião varria as primeiras folhas secas para um canto do pátio. A vassoura raspava o cimento. Longe um carro buzinou. Ligou para a mãe. Mãe, vou cobrir um voo. A Marina caiu de cama com amidalite. Chego tarde, umas 10 da noite. Não esquenta o empadão que eu esquento.
Meu Deus do céu, Nath! Você devia era estar descansando às vésperas de casar. A mãe suspirou. Mas tudo bem, a Marina é uma boa menina, eu entendo. Se cuida aí, ouviu? E come alguma coisa direito, que eu conheço vocês, passam o voo inteiro a café e biscoito. Mãe, eu vou há 8 anos, você fala isso toda vez. E vou continuar falando. Sou sua mãe ou não sou? Natália riu, desligou e mandou uma mensagem curta para Gustavo. Fui cobrir um voo no lugar da Marina. Chego tarde. Guardou o celular na bolsa sem esperar resposta. Ele devia estar na estrada, ou no quintal da mãe, onde o sinal era uma miséria. Chegou ao aeroporto na van da empresa que recolhia a tripulação num ponto perto da estação. Dentro já estavam 2 pilotos. O comandante, um homem grisalho de uns 50 anos, cara serena e olhar atento, e o copiloto, mais novo, 30 e poucos, de barba aparada. Paulo Vieira, disse o comandante, estendendo a mão seca e firme. E esse aqui é o Diego, meu copiloto. Então a Marina caiu de cama? Amigdalite. Ligou de manhã com 39 de febre. Entendi. Ele assentiu. Bom, vamos voar. A escala de hoje é boa, gente tranquila, a aeronave em ordem. A chefe de cabine é a Helena, você conhece? Conheço, claro. A gente voou junto o ano passado. Ótimo, então. A van partiu pelas ruas de uma manhã ainda meio adormecida. Natália olhava pela janela, a garoa cinzenta, o povo de guarda-chuva correndo para o trabalho, as crianças de mochila nas costas. Os pensamentos voltavam sempre ao vestido no armário, ao sogro que ia chegar de outro estado, ao telefonema que ainda faltava dar para a confeitaria por causa do bolo. 3 andares, chantilly branco, rosas naturais em cima. Gustavo tinha pedido nada de pombinho nem de aliança de plástico. Disse que era brega. No aeroporto, a correria de sempre. Anúncios ecoando, malinhas rolando, criança choramingando por água, gente falando alto ao telefone. Natália entrou pela portaria de funcionários, bateu ponto e foi para a sala do briefing. Helena, a chefe de cabine, já estava lá. Baixinha, rosto redondo, cabelo curto, uns 40 anos, dessas mulheres que não perdem a cabeça nem em turbulência de nível 4. Abraçaram-se rápido. Nath, o que é isso voando na véspera do seu casamento? Espantou-se Helena. A Marina adoeceu, não tinha ninguém. E o Gustavo não vai ficar bravo? Ele viajou, foi ver a mãe. Volta amanhã. Então tá. Vem conhecer o resto. A Bruna e o Sérgio. Bruna era novinha, recém-formada no curso. Ainda tensa e caprichosa demais em tudo. Sérgio, um rapaz de uns 28, calmo, confiável, 5º ano de céu. O comandante entrou e conduziu o briefing. Tempo bom, a aeronave lotada. Entre os passageiros, uma gestante de 7 meses. Um casal de idosos com problema cardíaco, liberados por médico, viajando com termo assinado. Crianças, famílias, gente indo para a praia. Rotina. Trabalhamos com calma, disse Paulo. Natália, você na econômica, corredor de trás. A Bruna te apoia. Helena, executiva. Sérgio, controle geral. Vamos lá. Natália atravessou o finger e respirou o cheiro conhecido da cabine. Plástico, aromatizante e um fiapo de querosene quando o vento soprava da pista. Pendurou o blazer na área de serviço, vestiu o avental com o logo da empresa, conferiu a maleta de emergência e revisou a posição dos equipamentos. Obrigatório antes de cada voo, mesmo que já tivesse voado 100 vezes naquele modelo. Começou o embarque. Ela ficou de pé no corredor, recebendo com sorriso, conferindo o cartão, ajudando a acomodar bagagem no compartimento de cima. Um senhor de boné não conseguia enfiar uma sacola com garrafa térmica. Ela acomodou tudo com jeito, ao lado de uma mochila. Uma mãe com 2 filhos, um menino de 5 e uma menina de 7, pediu 3 assentos juntos. Natália foi falar com Helena, remanejaram um passageiro que viajava sozinho e a família ficou reunida. Um barbudo reclamava que o apoio de braço estava travado. Ela mostrou o botãozinho embaixo. Trabalho comum, automático.
Natália até esqueceu do casamento, do empadão, das preocupações da mãe. As mãos faziam, os olhos sorriam, a voz saía firme e acolhedora. Quando o avião alinhou na pista, correu e se descolou pesado do chão. Ela estava no assento rebatível, cinto afivelado, olhando pela janelinha redonda a cidade ficando pequena lá embaixo. Os telhados, o risco de um rio. Por dentro havia silêncio. Em 4 dias ela estaria com aquele vestido cor de leite. E Gustavo, no terno escuro que os dois escolheram juntos, colocaria a aliança no dedo dela. Estabilizado o voo, apagou o aviso de cintos. Helena fez o anúncio de sempre. Natália se levantou, ajeitou o avental e foi preparar o carrinho. Na executiva foi rápido. 7 passageiros, todos calmos, uns lendo, outros já dormindo. 10 minutos e estava servido. Depois, passou para a econômica. Bruna já vinha empurrando o carrinho pela outra ponta. Deviam se encontrar no meio. Natália seguia o trajeto de sempre. O carrinho deslizava macio no carpete. Parava em cada fileira, perguntava: café, água, suco? As pessoas respondiam. Ela servia nos copinhos e entregava. Um senhor pediu sem açúcar. A mulher do lado, com 2. Uma menininha apontou o dedo para o suco de uva e a mãe corrigiu. Agradece a moça. Natália sorriu. 5ª fileira. 6ª. Na 6ª havia uma senhora robusta, de rosto bom, com um casaquinho de tricô no colo. Ao lado o marido, magrinho, de óculos. Ela olhou para Natália com aquele carinho de avó olhando neta e pediu chá com limão. Já trago, 1 minutinho. Natália preparou, pôs uma rodela de limão e entregou o copo segurando por baixo com guardanapo. Obrigada, minha filha. Você é bonita, tem um rosto bom. Que isso? Obrigada, a senhora. Sorrindo, correu os olhos sem querer pelo cartão de embarque no colo da senhora. Zilda, dizia o nome impresso. Ela empurrou o carrinho adiante, 7ª fileira, e a mão dela parou no ar, em cima do copinho. Na poltrona da janela estava Iris, sua melhor amiga desde a pré-escola, daquela turma em que, aos 6 anos, dividiam um bolinho no meio porque Natália não gostava de cebola e Iris não gostava de cenoura. Fíris, madrinha do casamento, que aconteceria dali a 4 dias. De vestido claro, cabelo solto, usando aqueles mesmos óculos de armação dourada fininha que Natália tinha dado de presente de 30 anos. Ela foi de propósito à ótica e pagou a mais pela gravação minúscula na haste. Da Nath para a Iris, voando juntas. E ao lado dela, na poltrona do corredor, estava Gustavo, com a camiseta cinza que a própria Natália tinha comprado no verão, porque a antiga já estava puída no cotovelo. Gustavo, que naquele momento deveria estar tomando café com a mãe, no interior, no quintal das galinhas. Gustavo, o noivo dela. O copinho tilintou de leve na borda da garrafa térmica. Natália nem percebeu que deixou cair um sachê de açúcar que ficou preso na dobra do avental. Iris ergueu os olhos. O sangue sumiu do rosto dela tão de repente que as sardas do nariz saltaram à vista. Abriu a boca e não saiu nada. Gustavo acompanhou o olhar dela, virou-se, e por um segundo pareceu que ia se levantar num pulo e sair correndo, mas não havia para onde. Cabine estreita, corredor apertado, uma porta de metal na frente e uma cortina fina atrás. Nath, ele soltou. A voz saiu rouca, como se o doente da amigdalite fosse ele. A gente ia te contar. Depois. Iris fechou os olhos com força, como quem apanha. Um passageiro da 8ª fileira, um homem grande de camisa xadrez, acenou impaciente. Moça, uma água aí, por favor? Natália piscou, pegou a garrafa, encheu o copo. As mãos trabalharam sozinhas, feito máquina. Pôs o copo na mesinha e disse: Aqui está. O homem agradeceu com a cabeça. Iris cochichou alguma coisa para Gustavo. Ele respondeu curto e áspero. Natália não entendeu. Ela girou o carrinho e seguiu. 9ª fileira, 10ª, 11ª. Sorria, servia, entregava, dizia, por favor.
Os dedos na alça do carrinho estavam brancos de tanta força, mas ninguém viu. Ninguém a não ser o homem da fileira 13, camisa escura com as mangas dobradas, que levantou para ela um olhar demorado quando recebeu seu copo de água. Não disse nada. Só sustentou os olhos um segundo além do normal e franziu de leve a testa. Natália levou o carrinho até o fundo, entrou na área de serviço, fechou a cortina, encostou as costas na parede fria e fechou os olhos. Em algum lugar muito distante, numa outra vida, havia um vestido em tom marfim pendurado num armário. A mãe, assando empadão. A tia Lourdes sacolejando num ônibus vindo do interior. Foi então que o alto-falante estalou, e a voz do comandante, calma e firme, atravessou o avião. Prezados passageiros, há algum médico a bordo ou alguém disposto a ajudar? Precisamos de atendimento médico urgente na fileira 15. Natália abriu os olhos, descolou as costas da parede, ajeitou o coque, alisou o avental com as palmas, puxou a cortina e voltou para a cabine. Havia gente amontoada no corredor. Um senhor de camisa bege estava caído para trás no encosto. O rosto tinha a cor de areia molhada, testa e têmporas cobertas de suor grosso, os lábios entreabertos. A respiração vinha curta e desencontrada. Ao lado, na poltrona do corredor, tremia a esposa, uma mulher miúda de blusa estampada, cabelo tingido de ruivo, mãos aos pulos. Sacudia o braço do marido e repetia alto: Nelson, Nelson, o que foi? Fala comigo, fala alguma coisa. Bruna estava parada ali perto, branca de susto, segurando um copo de água sem saber o que fazer com ele. Natália se aproximou rápido, não correndo. Manual proíbe correr na cabine, assusta o resto do avião, mas em passadas largas e decididas. Atrás dela já se levantava, da fileira 13, o homem de camisa escura. Sou médico, disse ele sem levantar a voz. Cardiologista. Com licença. A mulher de blusa estampada soltou um gemido e ergueu as mãos, quase derrubando o copo que Bruna ainda segurava. Passageiros das fileiras vizinhas se erguiam meio corpo, esticando o pescoço. Uma criança começou a chorar lá atrás. Por favor, senhores passageiros, permaneçam sentados, disse Natália, alto e firme, virando-se para a cabine. Um médico está atendendo. Está tudo sob controle. Peço que não fiquem em pé no corredor. A voz saiu segura, treinada. Ela mesma se surpreendeu. As pessoas voltaram, obedientes às poltronas. Sou a Natália, responsável por esta parte da cabine. Do que o senhor precisa? Arthur, respondeu ele olhando nos olhos dela por um instante. Puro trabalho. Maleta de emergência, aparelho de pressão, glicosímetro. Rápido. E abre espaço aqui. Leve a esposa para outra fileira por enquanto. Já é Bruna, maleta, esfigmo, glicosímetro e o cilindro de oxigênio, por garantia. Corre. Já vou. A menina disparou. E a senhora... Natália tocou de leve o ombro da esposa. Vou pedir para se sentar ali, 2 fileiras adiante. Não vamos abandonar o seu marido. Eu fico do lado dele o tempo todo. Mas como assim? A mulher esganiçou. Como é que eu vou largar ele? Teresa, chiou o homem quase sem som. Vai onde estão pedindo. Deixa o povo trabalhar. Ela engoliu o choro e obedeceu. Natália a amparou pelo braço, levou 2 fileiras atrás e a sentou ao lado da senhora robusta. Era Dona Zilda, da 6ª fileira, que tinha se mudado de lugar por conta própria ao perceber que precisavam desocupar o assento perto do doente. Sem dizer nada, abraçou a mulher pelos ombros como se fossem conhecidas de anos. Calma, calma, minha querida, murmurava Dona Zilda, alisando as costas dela. O médico é bom. Vi a cara dele, gente que sabe o que faz. Vai ficar tudo bem. Natália voltou. Arthur já estava agachado ao lado da poltrona, segurando o pulso do doente, contando as batidas com os olhos no relógio. Bruna chegou com a maleta, uma caixa laranja grande com cruz branca. Natália a abriu em cima do assento vago. Arthur, o aparelho. Tirou o equipamento, desenrolou o manguito. Glicosímetro. Mais alguma coisa? Nitrato sublingual primeiro. Ele disse se já usa. Arthur voltou-se para o paciente. O senhor está me ouvindo?
Qual o seu nome? Nelson, sussurrou o homem. Seu Nelson, o senhor toma remédio contínuo? Pressão, coração? Pressão, aqueles ali. Ele fez careta, tentando lembrar. A Teresa sabe. Natália se inclinou por cima da fileira. Dona Teresa, quais remédios o seu marido toma? Tenta lembrar o nome. Ai, meu Deus. A mulher revirou a bolsa com as mãos trêmulas e puxou 2 cartelas. Este é da pressão, um toda manhã. E esse é do coração, meio comprimido 3 vezes ao dia. Natália passou as cartelas para Arthur. Ele conferiu as caixas e assentiu. Certo. Hipertenso antigo. Natália, manguito no braço esquerdo. Já vai. Seu Nelson, abre a boca, por favor. Aqui, embaixo da língua. Arthur pôs o comprimido. Natália prendeu o manguito com rapidez e destreza. 8 anos de voo, curso de primeiros socorros a cada 6 meses, as mãos faziam sozinhas. Arthur apertou o botão e o aparelho começou a inflar com um chiado. Todo mundo ficou imóvel. Havia um silêncio incomum na cabine, só o ronco dos motores e o zunido do equipamento. 20 por 11, disse Arthur em voz baixa. Ruim. Natália, mais um comprimido daqui a 5 minutos, eu aviso. Agora o glicosímetro. Esfrega o dedo dele. Ela massageou a ponta do dedo do seu Nelson. Um dedo seco e frio de homem velho. Limpou com álcool. Encostou a lanceta. Uma gota, a fita no aparelho, o bip. Glicemia normal, disse Arthur, olhando de relance. Ótimo. É crise hipertensiva, não é diabetes. Seu Nelson, como o senhor está? Respira mais devagar. Melhorou um pouquinho. Não fale, só me escute. Inspira pelo nariz contando até 4 e solta pela boca contando até 6. Natália, conta com ele. Ela se agachou ao lado da poltrona e pegou a mão livre do doente, uma mão grande de dedos grossos com uma aliança escurecida pelo tempo. Seu Nelson, disse, suave mas clara, eu vou contar junto com o senhor. Olha para mim. Inspira. 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. Ela contava em voz alta, no mesmo ritmo, olhando nos olhos dele. Ele olhava de volta e respirava junto. Arthur não soltava o pulso. 5 minutos depois, inflou o manguito outra vez. 18 por 9,5, está caindo. Bom, mais um sublingual. Natália colocou o segundo comprimido. Seu Nelson fechou os olhos e respirou mais fundo. 2 fileiras atrás, Dona Teresa soluçava com a mão na boca, e Dona Zilda alisava seu ombro cochichando alguma coisa. Passaram mais 10 minutos. Natália não se levantou do agachamento. Os joelhos travaram, mas ela nem notou. Só contava a inspira solta e segurava a mão do homem. Arthur mediu pela 3ª vez. 16 por 8,5, pronto. Seu Nelson, o senhor foi ótimo. A crise passou. Fica quieto aí, não levanta. Eu fico por perto até a gente pousar. Natália, coloca o oxigênio uns 10 minutos, por segurança. Ela ajustou a máscara no rosto do doente. A respiração dele foi ficando regular. O rosto foi voltando à cor. Ele abriu os olhos, olhou para Natália e apertou a mão dela com a mão livre, forte, como se aperta a mão de alguém da família. Obrigado, minha filha. Natália sorriu e acenou com a cabeça. Alguma coisa se mexeu por dentro dela naquele minha filha, naquela mão quente e áspera, no fato simples de que aquele homem estava vivo, respirando, corando de novo. O trabalho cumpria seu papel, empurrava para o fundo o que tinha acontecido na 7ª fileira. Não havia tempo para pensar nem para sentir. Ali, naquele instante, havia um homem que quase morreu e que agora segurava a mão dela. Está tudo bem, seu Nelson, já passou. Descansa. Ela se levantou e esticou os joelhos dormentes. Arthur também se ergueu e a olhou com atenção, um pouco mais do que o necessário. Obrigado, disse baixo. Você trabalhou muito bem. Parece hospital. Temos treinamento, respondeu ela, curta, de 6 em 6 meses. Dá para ver. Dona Teresa voltou para o lado do marido, com a condição de não sacudi-lo mais e deixá-lo descansar. Sentou-se, pegou a mão dele e ficou movendo os lábios sem som, talvez rezando.
talvez só repetindo o nome dele. O alto-falante voltou a estalar e veio a voz do comandante. Prezados passageiros, em nome da tripulação agradeço ao médico da fileira 13 e à comissária Natália pelo atendimento rápido e competente prestado a um passageiro. A situação está controlada. Seguimos voo normalmente. Obrigado pela compreensão de todos. Correu um murmúrio de aprovação pela cabine. Uma pessoa bateu palma, depois mais algumas, e o avião inteiro aplaudiu por alguns segundos. Natália, em pé no corredor, acenou meio sem graça, como quem diz, pronto, pronto, podem continuar. Na 7ª fileira, Iris estava afundada na poltrona, torcendo a alça da bolsinha no colo. Gustavo olhava pela janela com cara de quem assiste a um filme que já viu e detestou. Nenhum dos dois aplaudiu. Natália passou por eles com o olhar cravado à frente, como se aquelas poltronas estivessem vazias. Arthur voltou para o lugar, mas não de imediato. Parou junto à cortina de serviço e disse baixinho para ninguém mais ouvir. Suas mãos estão tremendo. E não é do atendimento. Aconteceu alguma coisa? Natália baixou os olhos para as próprias mãos. Um tremor mínimo, quase invisível, mas ele viu. Cardiologista repara nessas coisas. Está tudo bem, respondeu no mesmo tom neutro. Obrigada pela ajuda. Pode voltar ao seu lugar. Logo começa a descida. Ele a olhou mais um segundo, assentiu e foi andando. Ao passar pela 7ª fileira, deteve o olhar em Iris e Gustavo. Foi rápido, mas os dois desviaram os olhos ao mesmo tempo. Natália entrou na área de serviço, fechou a cortina, encostou as costas na parede e, enfim, abriu as mãos. As palmas estavam úmidas. Na esquerda, havia a marca funda da tampa de uma caneta. Ela tinha apertado aquilo o tempo todo sem nem perceber quando pegou. A cortina se abriu. Helena entrou, olhou para ela em silêncio, aproximou-se e pôs na bancada um copinho de chá bem forte e doce, do jeito que Natália gostava. Bebe. Lena, estou trabalhando. Fica 5 minutos sentada. Eu autorizo. Helena cruzou os braços, encostada na parede oposta. Nath, o que houve com você? O seu Nelson está bem, você resolveu tudo direitinho, mas está com uma cara de quem vai desmaiar agora. Natália pegou o copinho e o envolveu com as 2 mãos. O plástico morno, o vapor subindo. Lena, disse ela olhando para dentro do copo. Na 7ª fileira está sentado o meu noivo, com a Iris. Estão viajando juntos, de férias, imagino. Helena ficou calada um segundo. Depois, mais um. O Gustavo, o seu noivo Gustavo, que amanhã ia voltar da casa da mãe. Esse mesmo. E a Iris aqui ia ser sua madrinha. Ela. Meu Deus do céu. Helena se aproximou e a apertou pelos ombros com um braço só. Nath, minha filha. Natália não chorou, nem uma lágrima. Só apertou os lábios e tomou um gole do chá. Estava fervendo, queimou a língua e ela nem fez careta. Lena, eu termino o voo. Não se preocupa, eu termino direito. Eu sei que termina. Você é de ferro. Mas você... Helena engoliu seco. Depois que pousar, você não vai ficar sozinha. Eu te levo até em casa. Ou você vem para a minha, que o Marcos está de plantão noturno. A gente vê. Não vê nada. Está decidido. Helena a abraçou mais uma vez e saiu. Natália terminou o chá em 3 goles. Largou o copo, ajeitou o coque, alisou o avental e olhou o próprio rosto no espelhinho da pia de serviço. Pálida, mas inteira, olhos secos. O sorriso no lugar, o sorriso profissional. Saiu e continuou trabalhando. Recolheu a louça, respondeu a um passageiro sobre horário de pouso, ajudou uma mãe a levar o filho ao banheiro, o menino esperneando o caminho todo. Ao passar pela 7ª fileira, pela 4ª vez, ouviu Iris dizendo alguma coisa a Gustavo num sussurro furioso. Ele respondia curto, sem virar a cabeça. Natália não entendeu as palavras e nem quis entender. Passou reto. Na fileira 15, parou. Seu Nelson já estava sentado, não mais recostado. A máscara tinha saído. Dona Teresa segurava a mão dele e enxugava os olhos com um lencinho de tempos em tempos. Os dois abriram um sorriso ao vê-la. Natália, minha filha,
disse Dona Teresa. Deixa eu te abraçar. Ela se sentou no braço da poltrona ao lado e se inclinou. Dona Teresa a envolveu com os bracinhos finos e encostou o rosto no ombro dela. Cheirava a remédio e aquele perfume antigo que algumas senhoras usam a vida inteira. Obrigada, viu? E agradece ao seu doutor também. Deus dê saúde a ele, filhos bons, uma boa esposa. Eu agradeço, com certeza. Seu Nelson assentia, os olhos molhados. Natália alisou as costas de Dona Teresa e se soltou com jeito. Descansem que já estamos descendo. Depois que pousar, não levantem logo. Eu venho buscar vocês. Saem primeiro. E a ambulância já foi acionada. Está esperando na pista. Ambulância? Para quê? Eu já estou... É protocolo, seu Nelson. Depois de uma crise tem que ter acompanhamento. Não discute. Ele assentiu, obediente. Mais adiante, pela fresta da cortina, Natália viu Arthur conversando com Helena na área de serviço. Baixinho. Helena respondia, balançava a cabeça. Depois ele deu uma olhada rápida na direção da 7ª fileira. E Natália entendeu. Helena tinha contado tudo em 2 frases. Chegou a ficar irritada. Para que contar minha vida a um estranho? Mas desistiu por dentro. Que fosse. Não era hora disso. Arthur anotou, fez um aceno respeitoso, sem pena nenhuma no gesto, e voltou ao seu lugar. Natália chegou ao fundo da cabine e olhou pela janelinha da porta de serviço. Lá embaixo passavam nuvens brancas, e entre elas aparecia às vezes o mar, cinza azulado, enorme, quieto. Dali a 1 hora eles pousariam. Dali a 1 hora começaria alguma coisa nova. Qual exatamente ela ainda não sabia. Faltavam uns 40 minutos. Natália já tinha recolhido tudo e voltava pelo corredor com o saco de lixo, juntando copinhos e embalagens. Trabalho mecânico. A cabeça girava sozinha. Desembarcar, chegar em casa, tirar o vestido do cabide, guardar na capa, levar para a mãe, ou para o brechó, ou queimar no quintal do sítio, feito nos filmes. Os pensamentos vinham calmos, distantes, como se fossem sobre outra mulher, dessas que contam a história num programa de televisão. Foi então que começou. Na 7ª fileira, Iris de repente se endireitou na poltrona, apalpou o bolso do assento da frente, depois o próprio colo, depois olhou embaixo da poltrona. O rosto empalideceu, não como quando viu Natália de outro jeito encenado, como se tivesse ensaiado no espelho. Virou-se para Gustavo e falou alto, para a cabine inteira ouvir. Gustavo, Gustavo, sumiu a minha nécessaire. Ele levantou os olhos sem entender. Que nécessaire? A azul de fecho dourado. Eu guardei nela os brincos da minha mãe, aqueles de ouro com pedra vermelha, lembra? E o dinheiro. Todo o dinheiro vivo da viagem. A voz dela tremeu, mas os olhos continuavam secos e atentos. Não está aqui. Eu fui pegar o batom agora e não achei. As pessoas das fileiras vizinhas começaram a se virar. A mulher do outro lado do corredor baixou a revista com interesse. O rapaz de trás largou o celular. Iris continuou. Estava aqui, no bolso do assento da frente. Eu tenho certeza, coloquei no embarque. Gustavo, eu até te mostrei. Ele olhou perdido para o bolso, depois para ela. Depois para o bolso de novo. Iris, você tem certeza? Tenho. Ela subiu o tom o suficiente para ser ouvida até a 5ª fileira. Meu Deus, são os brincos da minha mãe que ela herdou da minha avó. Ergueu-se no assento e passou os olhos em volta, como quem procura alguém. Os olhos pararam em Natália, que vinha pelo corredor com o saco de lixo. Moça, chamou alto. Comissária, venha aqui, por favor. Natália se aproximou sem pressa. Parou no corredor, meio de lado, o rosto neutro. Pois não. Sumiram os meus pertences. Liz olhava direto nos olhos dela sem piscar. Uma nécessaire com dinheiro e os brincos da minha mãe. Estava aqui neste bolso, e agora não está mais. Quando foi a última vez que a senhora a viu? A voz de Natália saiu firme, profissional, do jeito que se ensina em treinamento de atendimento a reclamações. No embarque coloquei aqui. Tenho certeza. E agora não está.
A senhora se levantou do assento durante o voo? Uma vez para ir ao banheiro, faz uns 20 minutos. Certo. Natália assentiu. Vou informar o comandante. Será aberto um registro de extravio de objeto de valor. Ao pousarmos, acionamos a segurança do aeroporto. Informar o quê? Cortou Iris, virando-se para os passageiros em volta. Ela mesma veio até a nossa fileira várias vezes, se abaixou aqui. Eu vi. Correu um cochicho pela cabine. Natália não se mexeu. Eu estava servindo bebidas e recolhendo louça, respondeu sem alterar o tom. É o meu trabalho. Trabalho. Iris fez um gesto no ar, e a voz agora tremia de forma bem convincente. E desculpe, mas a senhora fez um escândalo aqui no começo do voo. Veio até nós querendo tirar satisfação de alguma coisa. Com uma cara, assim, sabe, feia. Eu e meu marido até nos assustamos. Não foi, Gustavo? Ele não olhava para ninguém. Olhava pela janela, como se atrás das nuvens houvesse algo importantíssimo. Ombros erguidos, pescoço encolhido. Não foi, Gustavo? Repetiu ela, mais alto. Ele soltou. Teve alguma coisa. Pronto. Iris varreu a cabine com os olhos atrás de solidariedade. A gente teve medo de reclamar, achou que ia passar. E agora ainda somem as nossas coisas. Coincidência? A mulher do outro lado do corredor sussurrou algo ao marido. Ele balançou a cabeça sem convicção. O rapaz de fone, sentado atrás, tirou um dos lados e ficou acompanhando a cena. Na sexta fileira, Dona Zilda se virou. O rosto ficou duro, os lábios apertados. Encarou Iris demoradamente. Depois se voltou para a vizinha, uma senhora magrinha de cabelo branco com quem tinha conversado o voo todo, e disse alguma coisa no ouvido dela. A outra assentiu. Natália puxou o ar fundo. Subia por dentro alguma coisa quente. Não era medo, não era mágoa. Era uma raiva clara e fria que fez as mãos pararem de tremer de vez. Vou falar com o comandante, disse. As demais questões serão tratadas na chegada, na presença da equipe de segurança. Virou-se e foi em direção à cabine de comando. Ao passar pela sexta fileira, ouviu Dona Zilda dizendo à vizinha sem baixar a voz: Essa aí de óculos está mentindo. Eu vi tudo desde o começo. Quando a menina chegou com o carrinho na fileira deles, essa de óculos ficou branca feito papel. E o homem dela murmurou uma coisa, todo culpado. Não empalideceu por causa de bolsa nenhuma. Ah, não foi por causa de bolsa, não. Iris virou a cabeça de supetão, como quem levou uma picada. Dona Zilda sustentou o olhar com calma. Não desviou, só levantou um pouco o queixo. Iris se virou para o outro lado. Natália chegou à área de serviço e chamou a cabine de comando pelo interfone. 1 minuto depois, Helena apareceu. Ela explicou em poucas palavras. Helena fechou a cara. Senta aqui e respira. Eu falo com o comandante. E com ela também. Enquanto Helena ia à frente, Natália ficou no corredorzinho estreito, ombro encostado na parede. Do outro lado, os motores roncavam no ritmo de sempre. Ela olhou para as próprias mãos. 8 anos com aquelas mãos. Voos noturnos atravessando o país inteiro. Os dedos ainda lembravam a vez em que ajudou, num pouso de emergência, uma passageira com fratura exposta. Cursos de socorro, prova a cada 6 meses, pilha de apostila em casa, elogios formais na ficha, 2 certificados da companhia. E tudo aquilo podia ir pela janela por causa de uma mentirosa de óculos caros. Pelo manual, diante de uma acusação de furto, o tripulante suspeito é afastado do serviço até o fim da apuração. O caso vai para a segurança do aeroporto. Pode haver suspensão temporária da licença enquanto durar a investigação. Se a culpa se confirma, demissão por justa causa, o que fecha o céu para sempre. E mesmo que não se confirme, se sobrar dúvida, transferem para a função de solo. Balcão, check-in. Do céu, pode ir se despedindo. Natália sabia tudo isso de cor. Sabia havia 8 anos. O comandante saiu da cabine. Cara séria, sobrancelhas juntas. Ela se endireitou. Natália, disse ele baixo, você entende a situação. Sou obrigado a fazer o relatório. Na chegada, segurança e polícia, se a passageira insistir.
Entendo, comandante. Eu te conheço de 2 voos só, mas a Helena põe a mão no fogo por você e eu confio nela. Ele olhou nos olhos dela. Você pegou alguma coisa? Não. Ótimo. Assentiu como quem encerra um assunto. Então escuta. Temos câmera na executiva e na área de serviço. Na econômica não tem, mas o aeroporto tem câmera na escada, na saída da sala de embarque e dentro da própria sala onde os passageiros esperaram. Na chegada, levantamos tudo. Entendido. Você termina o turno como se nada tivesse acontecido. Não chega perto daquela fileira. Passa o atendimento para a Bruna. Comportamento normal, nada de emoção. Hoje a sua maior defesa é conduta impecável até o pouso. Está claro. Boa profissional. Ele pousou a mão no ombro dela num gesto rápido, quase paterno. Fica tranquila que a gente esclarece isso. Ele voltou para a frente. 1 minuto depois, Arthur entrou. Natália se espantou. Passageiro não entra ali. Mas Helena, pelo visto, tinha deixado. Natália, ele disse baixo, ouvi parte da conversa deles. Ela perguntou em voz alta para a vizinha se tinha visto a comissária Morena rondando por aqui. A vizinha respondeu que você passou com o carrinho igual a todo mundo. E aí ela armou esse teatro. Obrigada por me contar. Eu fico depois do pouso, presto depoimento se precisar. E peçam as câmeras, sem falta. Na sala de embarque, antes de subir, ela pode ter passado essa nécessaire para dentro da bolsa. Ali sempre tem gravação. Já falamos disso com o comandante. Ótimo. Arthur fez uma pausa. Mais uma coisa. Repara na bolsa dela. Aquela grande, de palha, de praia. Quando passei, notei que ela segura a bolsa com a mão o tempo inteiro. E não esticou o braço para o bolso do assento da frente nenhuma vez durante o voo todo. Natália olhou para ele. Ele a encarava direto, calmo, sem pena e sem comiseração. Só um colega que observou a situação e ofereceu o que tinha. Obrigada, Arthur. Ele assentiu e saiu. Natália voltou à cabine, recolheu o último lixo, respondeu a 2 passageiros sobre táxi no aeroporto de destino. Cochichou para a Bruna. A 7ª fileira agora é você quem atende. Eu não chego lá. Bruna assentiu sem perguntar nada. Pelo rosto da colega, entendeu que era melhor não perguntar. Na 7ª fileira, o teatrinho continuava. Iris, já plenamente incorporada no papel de vítima, enxugava os olhos, reclamava alto do absurdo daquela companhia aérea, prometia escrever para a agência reguladora e para o jornal. Os vizinhos escutavam, concordavam com a cabeça, mas sem nenhum entusiasmo. O rapaz de fones, que ela tentou puxar para a conversa, virou-se para a janela. Gustavo ficava calado, cutucando a unha do polegar. Natália passava distribuindo saquinhos para enjoo, por precaução, antes da descida, e ouviu Gustavo dizer, inclinado para Iris. Iris, chega, não? Você quer mesmo levar isso para a polícia? Iris virou-se e sibilou baixo e furiosa. Fica quieto. Ou você quer que ela conte tudo para a sua mãe com detalhes, onde você esteve nesses 3 dias e com quem? Quer. Então cala a boca e me acompanha. Eu não tenho nada a perder. Você tem. Gustavo recuou como se tivesse levado um tapa. Depois se virou de novo para a janela, para as mesmas nuvens. Natália seguiu adiante. Alguma coisa dentro dela deu um clique, feito uma fechadura pequenininha se trancando. Definitiva. Ela até sentiu uma leveza estranha. Agora estava tudo claro. Dona Zilda, quando recebeu o saquinho, segurou-a de leve pelo cotovelo. Minha filha, sussurrou, eu sou sua testemunha. Eu e o Antônio vimos e ouvimos tudo. Não se preocupa. É sair de óculos mente e nem cora. Obrigada, Dona Zilda. Que nada. Falar a verdade não é heroísmo, é obrigação. Foi assim que me criaram. Natália sorriu. Pela primeira vez naquela hora toda, sorriu de verdade, com os olhos. Acendeu o aviso de cintos. Helena anunciou a descida. Natália percorreu as fileiras conferindo cintos, encostos, mesinhas. Na 7ª passou reto, sem olhar. Bruna se aproximou e lembrou Iris da mesinha, que ela recolheu em silêncio. O avião foi descendo. Pela janela apareceu a terra.
canaviais, fitas de estrada, depois os telhados baixos da cidade litorânea, o risco de uma linha de trem. Natália sentou-se no assento rebatível junto à porta de serviço e afivelou o cinto. Bruna sentou ao lado. Ficaram caladas. O baque, o trem de pouso tocando a pista, o rugido curto da reversão, a vibração da fuselagem, palmas na cabine, o pessoal de férias aplaudindo o pouso. Costume antigo. O avião rolou pelo pátio, freando aos poucos. O alto-falante voltou, agora com o comandante em tom oficial. Prezados passageiros, ao chegarmos ao portão, peço que todos permaneçam em seus lugares. Foi registrada a bordo a declaração de um passageiro sobre extravio de objetos de valor. Foram acionados agentes da segurança aeroportuária e um representante da companhia. Pedimos a compreensão de todos. O atraso não deve passar de 20 minutos. Correu um murmúrio de irritação pela cabine. Alguém perguntou alto o que estava acontecendo. Outro já ligava avisando que ia se atrasar. Iris encolheu-se na poltrona. Claramente não esperava por aquilo. O plano dela era simples: registrar a perda com o funcionário de plantão, assinar um papel e ir embora tranquila. Que a apuração corresse sem ela. Natália seria afastada do voo. Viriam os boatos, os telefonemas, a sindicância. 4 dias antes do casamento, com um escândalo desses, casamento nenhum sobreviveria. A própria mãe de Natália diria: espera, resolve isso primeiro. E nesse meio tempo, ela e Gustavo se enfiariam no litoral, voltariam, e tudo já estaria desfeito sem que precisassem colocar a cara. E se Natália tentasse contar à mãe de Gustavo sobre aqueles 3 dias, a palavra dela soaria como vingança de ladra acusada. Quem daria ouvidos? Só que ali estavam segurando o avião inteiro, puxando gravação de câmera, e havia testemunhas. Ela recomeçou a cochichar com Gustavo, agora rápido, nervosa. Ele respondia em monossílabos. Dava para ver no rosto dele. Estava cansado, com raiva, e queria só uma coisa: que aquilo acabasse. O avião parou. Os motores silenciaram. 1 minuto depois encostou a escada. Lá embaixo já esperavam 2 agentes de segurança uniformizados. Uma mulher de terninho cinza, representante da companhia, e um pouco afastada, uma ambulância com o giroflex ligado, vinda buscar seu Nelson. Natália se levantou, ajeitou o coque, alisou o avental e foi para a porta, onde, pelo manual, cabia despedir os passageiros com a frase de sempre. Abriram a porta e deixaram os agentes entrarem. Um deles trocou algumas palavras com o comandante. O outro foi direto à fileira 15 buscar seu Nelson e Dona Teresa. Os 2 saíram primeiro. Começaram a liberar os passageiros um a um. Natália ficou junto à saída, sorrindo, acenando com a cabeça. Obrigada por voar conosco. Tudo de bom. Até logo. A voz firme, o rosto tranquilo. Ninguém que passasse ali adivinharia o que estava acontecendo. Arthur saiu entre os últimos. Parou na porta e olhou para ela sério. Não vou a lugar nenhum. Fico esperando no terminal, no balcão da segurança. Se precisar de qualquer coisa, estou lá. Obrigada. Ele assentiu e desceu. Por último, acompanhados pelos agentes, Iris e Gustavo foram retirados da aeronave. Iris caminhava de cabeça erguida, apertando a bolsa de palha contra o corpo. Gustavo atrás, olhos no chão. Ao passarem por Natália, nenhum dos 2 levantou o rosto. Ela também não olhou. Olhava direto para o retângulo aberto da porta, de onde entrava o sol quente e amarelo do litoral. E em algum lugar depois daquela porta, começava alguma coisa nova. A sala administrativa do aeroporto era pequena, com uma janela ocupando toda a parede, de frente para o pátio de concreto onde circulavam carrinhos de bagagem. Uma mesa comprida, 7 cadeiras, um bebedouro no canto. Na parede, o painel de voos e um mapa grande do aeroporto. Cheirava a tinta nova e ao café da sala vizinha. À mesa estava a doutora Olga, representante da companhia, uma mulher de uns 40 e poucos anos, terninho cinza escuro, cabelo castanho curto, brincos pequenos de ouro. Rosto severo, mas não hostil. Ao lado dela, um agente de segurança, Daniel, uns 35 anos, com um notebook aberto. Do outro lado, Natália,
Íris, Gustavo. O comandante Paulo de pé junto à parede, braços cruzados. Helena um pouco afastada, perto da janela. Muito bem. Olga abriu a pasta. Vamos começar. Senhora, exponha a sua reclamação. Íris se aprumou, ajeitou os óculos e começou a falar com segurança, com um tremorzinho nos pontos certos e o lencinho nos olhos. Desapareceu uma nécessaire azul, de fecho dourado. Dentro havia brincos de ouro com pedra vermelha, relíquia de família da minha mãe. E uma quantia considerável em dinheiro para a viagem. A nécessaire ficou no bolso do assento da frente, desde o embarque, e sumiu durante o voo. A comissária, esta aqui, apontou o queixo para Natália. Veio até a nossa fileira várias vezes, se abaixou. E ainda no começo do voo fez um escândalo, veio tratar de assunto pessoal. Nós tivemos medo de reclamar. Gustavo estava ao lado, calado, concordando com a cabeça no ritmo das palavras dela, sem levantar os olhos. Certo. Olga anotou alguma coisa. Natália, a sua versão. Natália falou curto. Atendeu a cabine inteira, incluindo a 7ª fileira, 2 vezes, no serviço de bebidas e no recolhimento da louça. Não tocou em pertence de passageiro nenhum. Não fez escândalo algum. Informada do sumiço, agiu conforme o manual, comunicando à chefe de cabine e ao comandante. E quanto ao assunto pessoal? Olga levantou os olhos. A senhora conhece esses passageiros? Natália hesitou um segundo. Conheço. O homem é o meu noivo. A mulher é a minha melhor amiga. O casamento está marcado para daqui a 4 dias. Fez-se um silêncio pesado. Daniel tirou os olhos da tela. Olga levou o olhar devagar até Íris, depois até Gustavo, que ficou vermelho até as orelhas e afundou a cabeça entre os ombros. Compreendo, disse ela depois de uma pausa. Vamos prosseguir. Bateram na porta. Arthur entrou e se apresentou. Médico cardiologista, passageiro da fileira 13, participante do atendimento prestado ao passageiro que passou mal. Estava disponível para depor. Por favor. Ele falou de forma clara e objetiva. Acompanhei o trabalho da comissária Natália durante todo o voo. Atendimento impecável, postura correta, não houve escândalo nenhum. No socorro ao passageiro, ela agiu com competência e sangue frio. Não se aproximou da 7ª fileira para tratar de nada pessoal. Já o casal da 7ª fileira teve comportamento estranho. Desviavam o olhar, cochichavam quando ela passava. A mulher de óculos apertava a bolsa de praia contra o corpo e olhava para trás o tempo todo. Bolsa de praia? Indagou Olga. Grande, de palha, com alças de madeira. Ficou no colo dela o voo inteiro. Íris estremeceu e, sem pensar, encostou a mão na bolsa que estava na cadeira ao lado. Bateram de novo. Entrou Dona Zilda, e atrás dela, o marido, seu Antônio, um velhinho magro de óculos. Ela cumprimentou todo mundo e pediu para depor. Olga apontou uma cadeira vazia. Eu estava na 6ª fileira, começou Dona Zilda, com a voz firme de quem está acostumada a dizer a verdade na cara das pessoas. Bem na frente destes 2 jovens aqui. Vi tudo e ouvi tudo. Assim que essa menina, a Natália, chegou com o carrinho na fileira deles, a primeira vez, a mulher de óculos empalideceu como se fosse passar mal. E o homem dela murmurou. A gente ia te contar. Foi isso, palavra por palavra. Eu não sou surda. Íris entreabriu a boca e não disse nada. Depois, continuou Dona Zilda, já depois do episódio com o senhor que passou mal, ouvi essa mulher sussurrando com raiva para o rapaz. Ou você quer que ela conte tudo para a sua mãe, com detalhes? Palavra por palavra. O Antônio ouviu também, ele confirma. Seu Antônio assentiu com solenidade. E tem mais. Dona Zilda olhou para Íris, direto, sem pressa. Eu fiquei observando ela o tempo todo. Ela não pôs a mão no bolso do assento da frente nenhuma vez. Nenhuma. A bolsa estava no colo dela, segurada com as 2 mãos. Essa aí mesmo, de palha. Olga virou-se para Daniel. As imagens estão prontas? Prontas. Ele girou o notebook. Câmeras da executiva e da área de serviço, todos os deslocamentos da comissária durante o voo.
e câmeras da sala de embarque e da escada no embarque dos passageiros. Todos se inclinaram sobre a tela. Daniel foi passando. Natália servindo na executiva dentro do procedimento. Nada fora do lugar. Natália na área de serviço, parada junto à parede por 1 minuto, sem chegar perto de bolsa nenhuma, mãos vazias. Natália atravessando o corredor com a maleta laranja, socorrendo o doente. Em nenhum quadro qualquer contato com pertences alheios. Agora a sala de embarque. Daniel trocou a gravação. Iris e Gustavo sentados perto da janela, esperando a chamada do voo. Iris remexendo na bolsa de palha, procurando alguma coisa. Provavelmente o celular. A bolsa aberta e na imagem, nítida, por cima da carteira, a necessaire azul de fecho dourado. Iris pega o celular, olha alguma coisa, guarda, fecha o zíper da bolsa. Daniel passou para a gravação da escada de embarque. Iris subindo os degraus com a bolsa de palha no ombro, entrando na aeronave com a mesma bolsa. Em nenhum momento, nem na sala nem no embarque, a necessaire foi retirada de dentro da bolsa. Olga levantou os olhos devagar. Senhora, tenha a bondade de abrir a sua bolsa, aqui na nossa presença. Iris estava lívida. As mãos em cima da bolsa, os dedos enterrados na palha trançada. Eu não estou entendendo. Abra a bolsa, por favor. Com as mãos tremendo, ela puxou o zíper e enfiou a mão. Tirou a carteira, um pó compacto, um pacote de lenços, as chaves, e lá no fundo, a necessaire azul de fecho dourado. Abriu-a ela mesma, mecanicamente. Dentro havia os brincos de ouro com pedra vermelha e um maço grosso de notas. O silêncio tomou a sala. Só se ouvia o zumbido de um carrinho lá fora. Muito bem. Olga fechou a pasta. Será lavrado um termo por denúncia falsa e calúnia contra uma funcionária desta companhia. O material vai para a polícia. Além disso, a empresa vai apresentar representação própria por interferência no trabalho da tripulação em voo e por acusação infundada, que resultou em atraso. A senhora compreende as consequências? Iris ficou calada, os olhos cravados na mesa. Depois se sacudiu de repente e virou-se para Gustavo. A culpa disso tudo é sua, explodiu. Quem enrolou 6 meses? Eu falei para você, conta para ela, conta feito gente antes do casamento. E você? Iris, espera, ela tem mãe, eu tenho mãe, me dá um tempo. Enrolou até acabar assim. Fomos parar dentro do avião dela. Gustavo levantou a cabeça, o rosto em brasa, os olhos duros. E quem comprou passagem justamente para este voo? Quem disse que estava mais barato do que 2 dias depois? Eu falei, vamos por outro, e se ela descobrir? E você? Descobrir como? Ela está de folga na quarta, eu vi a escala. Viu muito bem. E quem inventou essa loucura da necessaire? Eu puxei a sua língua. Eu estava te protegendo para ninguém desconfiar de você. Você estava protegendo você mesma, para ninguém descobrir que enfiou a faca nas costas da própria amiga. Os dois gritavam por cima da mesa. Olga fez uma careta. O comandante virou-se para a janela. Dona Zilda apertou os lábios e balançou a cabeça. Natália olhou para eles em silêncio. Depois tirou do dedo devagar o anel fino com uma pedrinha, que Gustavo tinha colocado ali 7 meses antes, num café à beira-mar. Pousou-o na mesa com cuidado, para não fazer barulho, e o empurrou na direção dele. Não vai ter casamento. Você mesmo conta para a sua mãe. E liga para a tia Lourdes que ela já está na estrada. Gustavo parou no meio da frase, olhou para o anel, depois para Natália, abriu a boca, fechou e não disse nada. Ela se levantou, acenou para Olga, para o comandante, para Dona Zilda, e saiu da sala fechando a porta sem barulho. No corredor, Olga a alcançou. Natália. A voz veio mais quente. Em nome da companhia, receba nosso agradecimento formal pelo socorro ao passageiro e pelo autocontrole numa situação dificílima. Vai sair à portaria com bonificação e certificado. E mais uma coisa. Pelo que entendi, você já tinha férias marcadas. Tira essas férias, descansa 2 semanas e volta. A gente precisa muito de você. Obrigada, doutora Olga. Que nada, força, menina. Natália atravessou o corredor comprido até a saída. Passou pelas vitrines das lojas,
pela cafeteria que cheirava a canela, por uma família discutindo quem levava a mala maior, e saiu pela porta de serviço para a praça em frente ao aeroporto. Anoitecia. O ar morno cheirava a asfalto quente e a maresia. Luz de poste, luz de farol, voz de motorista chamando o passageiro. Ela parou perto de uma coluna e respirou fundo. No meio-fio estava Arthur. Não tinha ido embora. Segurava uma garrafinha de água com gás e um pacote de lenços de papel. Toma, disse ele simples. Achei que ia ser útil. Natália pegou a água, abriu e bebeu. Estava gelada. Que bom. E você, como está? Viva. Já é bastante. Ficaram calados um tempo. Um táxi passou, depois outro. Natália olhou para ele pela primeira vez com atenção, sob a luz dos postes, e não na penumbra da cabine. Você volta hoje, né? Perguntou ele. Vou de retorno ou... Não. Estou num hotel da companhia. Durmo aqui e volto de manhã. Eu também estou em hotel. Vim para um congresso. Fico 3 dias. Ele fez uma pausa. Vamos dividir um táxi? Deve ser o mesmo caminho. Vamos. Entraram no carro. Pela janela deslizava a cidade litorânea acendendo suas luzes. Coqueiros, vitrines, a orla ao longe. Arthur contava histórias do hospital, da mãe, professora de português aposentada, que agora cuidava de um canteiro de violetas. Natália escutava em silêncio. Aos poucos, percebeu que estava respondendo mais do que com simples acenos. Pela primeira vez no dia inteiro, conseguia conversar sem sentir o peso do que tinha acontecido. O táxi parou primeiro em frente ao hotel dela. Arthur desceu, abriu a porta e esperou que Natália pegasse a mala. Natália... Ela se virou. Eu sei que hoje não foi um dia comum, mas se você aceitar, quando eu voltar do congresso, queria te convidar para um café. Sem pressa, sem turbulência. Ela ficou olhando para ele por um instante. Depois sorriu. Um sorriso leve, verdadeiro. Acho que um café eu consigo aceitar. Arthur sorriu também. Então eu considero um combinado. Natália entrou no hotel ainda com o coração machucado, mas pela primeira vez desde que entrou naquele avião, teve a sensação de que o futuro podia reservar algo bom. Natália continuou voando. Veio a promoção. Chefe de cabine, tripulação própria, escala própria. Cumpriu a promessa que fizera a si mesma e aproveitou as férias para respirar antes de voltar à rotina. O café com Arthur aconteceu, depois veio outro, depois um jantar quando ele terminou o congresso. Os meses passaram sem pressa. A mãe primeiro se preocupou. Depois sossegou e quando conheceu Arthur disse sorrindo. Esse aí olha para você de um jeito diferente. Ela tinha razão. Arthur passou a visitá-la nos fins de semana. Depois passou a pegar avião só para vê-la e dizia que passagem não era gasto. Era investimento em quem fazia seus dias melhores. Natália resmungava que era caro. Ele respondia, rindo, que gastava mais de aplicativo indo para o plantão. Num sábado de primavera, a mãe assava empadão de frango e uma torta de banana, como sempre. Natália picava cebola. Arthur consertava a porta rangedora do armário da cozinha. A mãe pedia havia meses e nunca sobrava mão. A cozinha inteira cheirava a massa. Lá fora chuviscava e a água escorria da calha em pingos ritmados no parapeito. Tocou a campainha. Dona Alzira, a vizinha, trouxe o jornalzinho do bairro, fino, de papel ruim. Nath, olha aqui. Essa da foto não é você? Na terceira página, na coluna Gente da Nossa Terra, havia uma nota pequena. Comissária de bordo salva a vida de passageiro em pleno voo. A foto. Natália de uniforme, sorrindo. O texto era curto e caloroso. Contava o episódio do outono, a homenagem da companhia e o agradecimento da família do seu Nelson. Eles, pelo visto, tinham escrito para a redação. A mãe pegou o jornal, aproximou dos olhos, leu em silêncio. Depois recortou a nota com a tesoura de cozinha, pegou um ímã azul em forma de flor e prendeu o recorte na porta da geladeira. Fica aí. Natália olhou para Arthur. Ele secava as mãos num pano de prato e sorria com os olhos. No dedo dela havia um anel fino de prata com uma pedrinha azul.
Não era um pedido de casamento. Era apenas um símbolo do caminho que os dois tinham escolhido construir juntos, sem pressa. Quando entregou o anel um mês antes, Arthur apenas disse: "É só para você saber que eu estou aqui. O resto é do jeito que você quiser, e quando você quiser." Ela sorriu de volta, de verdade, com os olhos, como fazia tempo demais que não sorria. A mãe tirou do forno a primeira assadeira. Espalhou-se pela casa o cheiro de massa quente. Lá fora, a chuva fina pingava do telhado. E em algum lugar não muito distante, um avião subia, num ronco quase inaudível e familiar. Natália reconhecia aquele som de ouvido, rumo ao litoral. Só que agora ela não ia mais sozinha para lugar nenhum. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.